Bom dia novamente a todos, senhores vereadores, população presente. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 16 de abril do ano de 2019. Solicito ao vereador Anilson que proceda à leitura de um trecho bíblico. Bom dia a todos. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 7, que diz assim: Todas as coisas têm seu tempo, e todas elas passam debaixo do céu, segundo o termo de ter e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar que se plantou. Há tempo de matar, o tempo de sarar, há tempo de destruir e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de se afligir e tempo de saltar de gosto. Há tempo de espartilhar, de se ajuntar. Há tempo de dar abraços e tempo de se pôr longe deles. Há tempo de adquirir e tempo de perder. E tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amor e tempo de ódio. Há tempo de guerra e tempo de paz. Que Deus abençoe os trabalhos dessa casa. Inscrição para o uso da tribuna durante o expediente. Kismar. Anilson. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária do dia 9 de abril de 2019. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2019, na sede da Câmara Municipal, situada na Avenida Paraná, 1725, às 7 horas e 30 minutos, o presidente Odair Cesar Nunes deu abertura aos trabalhos, cumprimentando os vereadores e demais presentes. E determinou a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior. Continuando, o presidente determinou a apresentação das indicações 043-2019 e da moção de aplauso 001-2019. Na sequência, o presidente autorizou o uso da palavra na tribuna durante o expediente, conforme a inscrição em livro. Não havendo oradores descritos e depois do decorrido prazo regimental, o presidente passou para a ordem do dia, onde colocou em debate a ata da sessão anterior. Em seguida, o presidente determinou a leitura da moção de aplauso número 01/2019, de autoria dos vereadores Daíse, Cleomar, Anilson, Odair, Alessandro, Alcione, Rodrigo, Kismar e Aelton, que requer ao plenário a aprovação da moção de aplauso aos integrantes da diretoria da PAI pelos relevantes serviços voluntários prestados frente à PAI de Itapurá e colocou em debate a citada moção, onde teve a manifestação dos vereadores Daíse, e Cleomar e Alcione. Logo após, o presidente colocou à votação a moção de aplauso número 01/2019, tendo sido aprovada por unanimidade. Dando andamento à sessão, o presidente retirou a pauta a pedido do autor da indicação 43, de autoria do vereador Cleomar Eterno de Campos. Em seguida, o presidente colocou a palavra livre, onde fizeram uso da palavra os vereadores Cleomar, Daíse e Odair. Na sequência, não havendo mais nada a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão ordinária do dia 9 de abril de 2019. Leitura do convite do Conselho de Habitação. Convite. Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, CMHIS, juntamente com a Prefeitura Municipal e Caixa Econômica Federal, convida todos os membros do Poder Legislativo para participar do encerramento das atividades do Projeto Técnico Social, PTS, do Residencial Lar Legal, data 18 de abril de 2019, local Centro de Cidadania e Transformação, CCT, horário 7h30. Desejar agradecemos a participação. Presidente do Conselho, Cíntia Fabiana Rincão. Apresentação do requerimento número 6/2019. Requerimento 06/2019, autor Aelton, Anilson e Rodrigo. Conforme prevê a Lei Orgânica Municipal e o regimento e o artigo 81, parágrafo inciso 1º e 2º do Regimento Interno da Casa,
Requeiro à mesa desta Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, justificativa para fins de direito da nossa ausência na sessão ordinária do dia 9 do mês de abril do ano de 2019. Nos termos para deferimento, justificativo oral em plenário. Itapurá, 12 dias do mês de abril de 2019. Uso da palavra conforme inscrição durante o expediente. Rodrigo, 10 minutos. Bom dia, presidente, companheiros. Bom dia, população de casa que está nos assistindo. Bom dia, companheiro também que está aí, sempre presente na nossa Câmara. Só quero falar um pouco da nossa viagem para Brasília. Nessa marcha a Brasília em defesa aos municípios, onde que estava em torno de 8.500 prefeitos, vereadores, vices, secretários e alguns participantes lá no evento. Onde o nosso presidente falou algumas coisas, então depois veio seus ministros também falando de cada área deles. Hoje o nosso Brasil está passando por uma situação difícil, onde está sem recurso nenhum e está dependendo do presidente dessa reforma da Previdência. Se não for aprovada meia logo, então não tem dinheiro para pagar os deputados, senadores que estão com verbas todas empenhadas. Se conseguir aprovar essa nova Previdência, hoje, em torno de 1 ano e meio, 2 anos aí, vem mais ações que o nosso Paulo Guedes, o ministro nosso, Paulo Guedes, o cara é muito cabeça mesmo. Então, atrás dessa reforma da Previdência, eles querem simplificar muitos impostos num só, diminuindo muito a carga tributária, né? Que hoje o que mata o nosso Brasil é essa carga tributária, né? O cara conseguir abrir uma empresa hoje 6 meses e lá de 1 ano já está fechando a empresa, né? Que não consegue trabalhar. Falaram muitas ações, uma delas é esse 1% do FPM para os municípios, que ele falou lá e garantiu, né, que vai vir. Também eles estão tentando fazer esse negócio dos royalties do pré-sal também, vir mais para os municípios e estados, não centralizar. Outra coisa também é hoje que o recurso todo 60% fica em Brasília, né? 40% só vem para os municípios e estados, né? Hoje eles querem fazer o contrário, né? Vão tentar fazer que fique só 40% em Brasília e venha 60% para os municípios, né? Então, eles estão empenhados para tentar desburocratizar o máximo as leis do nosso Brasil, né? Então, tentando passar as coisas direto para os municípios e estados, para não ficar dependendo de Brasília, né? É o que eles falam, mais Brasil e menos Brasília, né? Então, passamos alguns gabinetes lá também, dos deputados, mas todos eles falando que até agora não foi liberado nenhum recurso ainda para eles, que estão dependendo só dessa Previdência aí, da reforma da Previdência, para que começa o presidente liberar alguma coisa para eles começarem a ajudar os municípios, né? Então, no demais é isso. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos e um bom dia. Vereador Nilson. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha pelas redes sociais, pastor. Quero também aqui relatar o que nós vimos e acompanhamos e presenciamos nessa nossa ida a Brasília, participando da 22ª Marcha, com o título Brasília em Defesa dos Municípios.
Tivemos a abertura do evento com a participação do presidente Bolsonaro e uma fala muito contundente, onde ele veio retificar, né, reforçar o compromisso de campanha dele de fazer o inverso do que existe hoje. Hoje os problemas estão nos municípios e os recursos estão no governo federal. Então, o dinheiro fica com o governo federal e os problemas ficam no município. Então, a gente tem que sair das nossas bases e ir com o pires na mão no governo federal, no governo estadual, buscar recurso para resolver os problemas das pessoas. Essa é a realidade hoje que nós vivemos e, por isso, a necessidade de sempre estarmos indo, buscando recursos para contemplar a necessidade da população e o desenvolvimento do município, principalmente na área da saúde, na área da educação, né, e assim por diante. Independente de quem quer que seja o deputado, se ele teve voto aqui no município, nós temos que ir atrás dele e buscar para que ele possa, com as suas emendas parlamentares, com seus recursos, destinar o dinheiro para suprir, né, as demandas. Como nós sabemos, o que o município recebe de FPM, e se ficarmos só nisso, né, fica muito limitado. Então, se faz necessária essa busca constante por recursos, né? E nesse compromisso que fez lá o presidente, também firmado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que demonstrou um conhecimento muito profundo de outros países, que é o inverso que acontece no Brasil, né? A União, ela fica limitada a poucos recursos, mas a maioria dos recursos fica nos municípios para atender as pessoas. Essa desigualdade que existe entre relação dos problemas e da falta de recurso, ela contempla todos os tipos de problemas que nós estamos vendo hoje. Então, quando o recurso vem para o município, o resultado aparece, né? Aparece. Agora, quando o recurso fica na União, nós temos essa necessidade de sempre estarmos indo atrás, e muitas vezes quem é contemplado são aqueles municípios que têm grande quantidade de eleitores e assim por diante. Mas eu quero elencar aqui, como nosso colega, né, Rodrigo Martelli, e também o nosso vereador também, que esteve junto conosco lá, Elton, vai dizer, além do que o Rodrigo aqui comentou, existe um total de 22 ações que nós conseguimos, nesse movimento, contemplar em realidades, conquistas para os municípios. A participação foi muito intensa de prefeitos e vereadores no evento. Mostramos lá a força dos municípios no sentido de promover esse encontro. E o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, também esteve presente. Ele também assumiu a responsabilidade de, junto com a frente parlamentar que foi criada em defesa dos municípios, para rever a questão do pacto federativo, né, que é o caminho para se buscar a justiça na divisão dos recursos que são realizados na base, né? Quem capta os recursos é o município, é ele que faz esse processo. O recurso vai para o governo federal e o retorno é praticamente na proporção que o Rodrigo aqui comentou, né? E essa desigualdade é o que se busca através desses movimentos. Teve alguns avanços já de imediato, né?
a questão do FPM, 1% agora para setembro, isso já está garantido pelo ministro e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai votar esse 1% nos próximos dias, para que no mês de setembro o município possa receber um reforço de caixa, né, que é uma elevação de 1% do FPM para todos os municípios. Também, uma outra conquista interessante foi na questão da garantia do ministro na redução dos impostos. Há um processo de fazer com que os impostos sejam simplificados, unificados, né? Como acontece em outros países, onde o cidadão ele é desonerado da sua carga tributária e esses impostos que são em cadeias, eles passam a sofrer apenas uma cobrança, em vez de várias cobranças no processo. Mas, para que isso tudo aconteça, é necessário que o Estado, que o país, ele tenha um caixa. Hoje existe um déficit de quase 120 bilhões, todo ano. Tá? E a grande carga desses encargos é a Previdência, né? Existe muito Estado aí que está quebrado, o que ele arrecada é para pagar funcionário e para pagar a despesa da Previdência, porque os aposentados hoje, o que se arrecada não consegue mais se pagar. Então, o Estado tem que cobrir essa parte. E o governo federal tomou uma decisão, não vai mais fazer concurso público. A intenção é desinchar a máquina pública, é reduzir a quantidade de funcionários, é desburocratizar, é usar o sistema que existe hoje. Se uma pessoa, e foi bem claro nesse sentido, isso é um norte que dá para os municípios também. Se um funcionário aposentar, não vai ser contratado outro no lugar. Vai ser adequado, vai ser revisto, vai ser remanejado, vai ser feito alguma outra coisa, mas não vai se contratar, não vai se abrir mais concurso público como que se vinha abrindo no passado. Porque a conta é simples. Se você não pode pagar, por que você vai contratar? Se você já não está conseguindo fazer a folha de pagamento, por que você vai contratar mais funcionário? A coisa é lógica, mas essa lógica não vinha no âmbito da administração pública. O que se buscava é cada vez mais trazer gente para dentro do sistema, contratar. E o que nós vimos aí ao longo desses últimos 30 anos foi esse inchaço da máquina pública, né? E o interessante é que esse inchaço ele não vem para servir, ele não vem lá para a ponta para prestar serviço para a população. Ele fica lá nos ministérios, ele fica na parte burocrática. E o cidadão, muitas vezes, fica à mercê, né, de um atendimento falho. Então, há uma inversão total. Contrata-se funcionário, mas não para prestar serviço. Contrata-se funcionário para trabalhar na parte burocrática, onde ele nem atende a população, não tem relação direta com o serviço. Então, há esse caminho para se desburocratizar, né? Existe o lançamento de uma plataforma Mais Brasil, uma ideia de se fazer uma mudança na jornada dos profissionais médicos, tá? Mudar essa jornada, flexibilizar ela, porque a ideia é a seguinte: o cidadão trabalha o dia inteiro, ele precisa de ir no médico, e ele então, o único horário que ele tem é à noite, porque ele trabalha, ele não quer perder, ou às vezes ele tem que perder um dia de trabalho para poder ir no médico, né? Então essa flexibilização busca atender aquele cidadão que está trabalhando, mas ele quer ir no médico, então aí vai ter um horário para ele. A ideia é essa, é de flexibilizar para se criar horários alternativos, para que essa pessoa, em vez dele parar de trabalhar, ele vai no médico fazer o seu acompanhamento médico no momento onde ele não está trabalhando. Então é uma coisa interessante, né? Nós não temos UPA aqui, mas vai se flexibilizar essa UPA, a unidade de pronto atendimento, para fazer outros atendimentos, né? E também a questão do ITR, que hoje
é uma coisa que é um controle federal, a passar para os municípios esse controle, fazer-se um convênio com os municípios e, dessa forma, flexibilizar também a questão do atendimento para as pessoas. E esse recurso, como nós sabemos, do ITR é uma importante fonte de renda para o município, e isso é o que se busca, trazer mais recursos para o município. Mas eu não vou falar tudo aqui, porque tem o Aelton ainda que vai fazer as suas apresentações, mas o norte é esse, que o governo Bolsonaro está dando, a direção que está dando, é fazer com que a máquina pública fique mais leve e sobre recursos para você investir nas pessoas. Nas pessoas. Então, ir contra isso é você ir contra a lógica. Não adianta você encher a máquina pública de pessoas no serviço burocrático. Você tem que colocar pessoas para atender a população, para resolver os problemas das pessoas. Prestar um serviço de qualidade lá na ponta, elevando a qualidade do atendimento para as pessoas, né, e promovendo o bem-estar da população, e principalmente investir pesado na melhoria da educação. Esse é o grande desafio que o Bolsonaro tem, no sentido de equilibrar as contas, primeiramente, e partir para um segundo momento para facilitar a vida do cidadão. Hoje o Estado ele está no meio do caminho, ele não é o caminho, ele está no meio do caminho como uma pedra atrapalhando a vida das pessoas. Quer seja por esse déficit monstruoso de 120 bilhões no orçamento, quer seja na burocracia que se faz quando se busca esse serviço. Então, há um nítido caminho nesse sentido. É claro que existe todo um lobby por trás disso, né? Tem que enfrentar um lobby que está nesse sistema e que ganha com ele. E o caminho maior, o desafio maior que se tem é a conscientização de toda a população do maior problema que nós temos hoje, que é esse déficit da máquina pública e que nós precisamos sanar. E, principalmente, cortar privilégios dos grandes, altos salários, grandes salários, que infla o sistema. O problema não está lá na ponta, não está com o pequeno. O problema está lá no grande, que eles querem cada vez mais salário, eles dominam o poder, eles são os assessores diretos do prefeito, do governador, do presidente da República, e eles fazem as leis para beneficiar eles, não a população. O que está se buscando agora é isso, é justiça, né? Então, a gente, na Câmara de Vereadores também, nós temos que ter essa preocupação de olhar muito bem e filtrar isso, né? Não elevar tanto os grandes salários, controlar esse processo e fazer uma mudança no sentido de que o serviço público ele seja prestado com qualidade lá na ponta. Eu agradeço, senhor presidente, e fico muito contente em poder ter participado desse processo, onde foi buscado realmente que se faça justiça. Nós tivemos alguns encontros e alguns protocolos, mas eu vou deixar para falar na palavra livre. Obrigado. Vereador Aelton. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais vereadores, população, pastor, imprensa, amigos que acompanham pela internet, pela live. Eu queria fazer um agradecimento especial aí à Escola Cândido Portinari pela excelente bingo que aconteceu ontem, ali na terceira idade. Foi de muita relevância, para participação em peso da população, dos alunos, onde tiveram que colocar cadeiras e carteiras, mesas fora do estabelecimento para poder acomodar todas as pessoas. Então, a população está de parabéns, quando chama que é para uma boa causa, participam e participam sempre em peso. Agradeço toda a diretoria, em nome da direção da Escola Cândido Portinari, aí, pelo excelente evento que aconteceu ontem. Também, relatando um pouquinho da nossa viagem, como o vereador Anilson, o vereador Rodrigo passou para os demais aí, de todas as marchas que aconteceu, essa foi a 22ª, todos os vereadores
participantes, prefeitos, secretários que participaram, ficaram contentes, felizes pelos avanços e resultados. Agradecer em especial ao presidente Glademir Haroldi, que vem conduzindo a CNM muito bem, onde foi elogiado muito por todos os senadores, deputados, inclusive pelo presidente, pelo excelente trabalho que ele vem conduzindo e pelo empenho que ele vem desempenhando, defendendo os interesses de todos os municípios do nosso Brasil. Então, essa marcha foi, em especial, uma das melhores que aconteceu, como os vereadores já falaram, com a participação de quase 10 mil pessoas, 10 mil lideranças, e vem de encontro do que, como o vereador Nilson falou, lá na ponta está precisando. Hoje o cidadão comum não tem acesso nem a linhas de créditos, nem ao dinheiro que é pago com seus impostos, sempre vem mixaria, minoria para os municípios, e essa inversão foi que o presidente deixou bem claro para toda a população. Esses valores têm que ser ajustados, têm que ser melhorados, é um desafio muito grande. O presidente Jair Bolsonaro foi muito feliz na fala dele, onde tem o compromisso com toda a população. Isso é interessante. Não é com as traders, não é com os países do resto do mundo, e sim com a população que realmente precisa. Prova disso, está aí, ele quer fazer o imposto único, é uma meta qual ele acredita que vai baixar bastante a nossa carga tributária. Como o vereador Rodrigo falou, a empresa em 6 meses abre, em 1 ano já está fechando, pois isso é 60%, 70% de todas as empresas que abrem seu CNPJ. Então, é preocupante. Mas teve muitos avanços essa marcha dos prefeitos. Um deles, como o Paulo Guedes, ministro da Economia, deixou bem claro, a união do FEX com a Lei Candir, onde a Lei Candir há muito tempo vem se trabalhando nela, e agora nesse evento, o qual deu resultado, eles vão fazer uma união que vai gerar em torno de quase 4 milhões para o nosso país, para os municípios. E mais, o presidente Jair Bolsonaro não garantiu só os 4 milhões. A meta dele é 10 milhões que seja retornada aos cofres públicos municipais. Então, eu espero que fizemos uma força-tarefa aí para o próximo ano. Tem várias metas ainda que não foram alcançadas, que pode ter certeza que o ano que vem, com a população em massa, com todas as lideranças em massa participando da 23ª marcha, vai ser alcançados. Então, eu conclamo aí os vereadores que possam, que vão, se pudesse disponibilizar esses 3, 4 dias de evento, que é de suma importância para todo o nosso país. Estive conversando bastante com o presidente da AMM aqui do nosso estado, Neurilan, e ele ficou muito feliz, muito contente, pois essa bandeira da Lei Candir ele vem levantando já há muito tempo e só agora deu resultado. Então, é a população que necessita, é a população que precisa. Aí tem os royalties do petróleo, todos esses avanços que o Anilson passou para os demais aqui, que essa marcha mostrou para o nosso país, para as nossas maiores lideranças, o quanto e o quão a gente precisa de recursos aqui na ponta. Então, eu só tenho que agradecer. Confesso que foi uma experiência de vida muito grande, que eu vou levar para o resto da minha vida, participando desses eventos, o qual a gente vai deixar um legado para toda a população, o qual nós somos eleitos. Queria também falar um pouquinho, esse mês vai ser um mês com bastante eventos aqui em nosso município. Dia 27 nós temos o nosso primeiro encontro familiar com Cristo. Vereadora Daíse, parabéns pelo esse evento. Era um evento que a gente queria fazer no Carnaval, mas devido aos impercalços aí, nós resolvemos mudar, e você está de parabéns, Daíse, tentando unir todas as congregações, todas as igrejas para um bem comum, que é atender a nossa sociedade. Então, nós precisamos temos muitos casos aí de preconceitos, temos muito caso de depressão, e eu tenho certeza que um dedinho
de alguma mudança a gente vai fazer através desse evento. Então, eu só tenho que agradecer a Cíntia, a Daísa em especial, pois foi a mentora e está trabalhando para que esse evento aconteça. Convoco todos os vereadores que participem, venham junto com a gente, para nós fazermos um evento de tal envergadura. Também, agora, dia 18, 19, 20 e 21, nós temos a 6ª edição do torneio regional de futsal. Nas outras anteriores, esse evento sempre teve um ginásio lotado, participação de várias cidades aos redores, inclusive de Sinop, Sorriso, Juara. É um evento muito importante que acontece todo ano. Agradeço aí a Dal Ponte Produções, ao Marcão, que se empenha todo ano para fazer esse evento. E vai ter mais de R$26 mil de premiação, onde já estão confirmadas 15 equipes participantes de toda a região, 6 do nosso município, o restante é das redondezas aí. Então, Itapurá está de parabéns por esses eventos e essa organização que vem acontecendo. Também tenho mais umas coisas para passar ali da nossa ida a Brasília, do nosso evento. Quando eu passo na palavra livre, senão vou alongar muito. O mais, eu quero agradecer a toda a população que nos assiste, a todos os vereadores, pastor, fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Obrigado. Assim, emenda assim. Debate da ata da sessão anterior. Em votação, os que forem contrários, manifestem-se em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 7/2018. Projeto de lei complementar número 007/2018. De 23 de abril de 2018. Regulamento incisos 11º artigo 81 da LC 67/2014. Doação em pagamento de bem imóvel ao município e da outras providências. Senhor Iraldo Epes, prefeito municipal de Itapurá, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário da Câmara aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os débitos inscritos em dívida ativa do município de natureza tributária ou não, ajuizados ou não, poderão ser extintos mediante doação e pagamento de bens imóveis localizados em Itapurá na forma de condições estabelecidas nesta lei. Artigo 2º. A doação de pagamento de bens imóveis deve abranger totalidade do débito que se pretende liquidar, com atualização, juros, multas, encargos legais, podendo ter descontos e isenções estabelecidas em lei, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro, de uma só vez, de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado. Parágrafo único. Nos débitos ajuizados, acrescenta-se ao valor da dívida os honorários advocatícios, consoantes previstos no inciso 3º, artigo 85 da Lei de 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Artigo 3º. Somente será autorizada a doação em pagamento de bem imóvel, primeiro, cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito em nome do devedor, junto ao cartório de registros imobiliários competente. Segundo, que esteja livre e desembaraçado a quaisquer ônus. Parágrafo 1º. Não serão aceitos os imóveis de difícil alienação, inservíveis ou que não atendam os critérios da necessidade, utilidade e conveniência a serem aferidos pela administração pública. Parágrafo inciso 2º. A doação em pagamento se dá pelo valor do laudo de avaliação do bem imóvel. Parágrafo inciso 3º. Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor consolidado do débito inscrito em dívida ativa do município, que se objetiva extinguir sua aceitação, ficará condicionada à renúncia expressa em escritura pública,
por parte do devedor proprietário do imóvel ao ressarcimento de qualquer diferença. Parágrafo inciso 4º. O laudo de avaliação do bem imóvel de que se trata esta lei deverá ser omitido, primeiro, se tratando de imóvel urbano, por corretor ou imóvel por profissional devidamente habilitado. Segundo, em se tratando de imóvel rural, pelo Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária INCRA. Parágrafo 5º. As metodologias e parametrizações utilizadas nos laudos a pareceres de avaliação mercadológica de imóvel deverão estar obrigatoriamente de acordo com a NBR 14653 e a resolução do CONFES 1066 de 2007. Parágrafo 6º. A não observância do parágrafo anterior obstará o prosseguimento da doação em pagamento. Parágrafo 7º. O devedor encarará com os custos de avaliação do imóvel. Parágrafo 8º. O imóvel rural a ser dado na doação em pagamento deverá estar dentro do perímetro urbano, definido em lei, ou a uma distância máxima de 3 km da escola primária ou posto de saúde. Artigo 4º. O caso de débitos que se pretende extinguir mediante doação em pagamento de bem imóvel encontra-se em discussão judicial. O devedor e o corresponsável, se houver, deverão cumulativamente: primeiro, desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados. Segundo, renunciar a quaisquer alegações de direitos sobre as quais se fundem as ações judiciais. Parágrafo 1º. Somente será considerado a desistência parcial de ação judicial proposta no débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial. Parágrafo 2º. A desistência e a renúncia de que trata o capítulo 10 não eximem o autor da ação do pagamento das custas judiciais e das despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código do Processo Civil. Parágrafo 3º. Caso não exista ação e execução fiscal ajuizada, a doação em pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo devedor ou pelo corresponsável, se houver. Parágrafo 4º. Os depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento da extinção serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda ao município. Artigo 5º. O requerimento de doação de pagamento será apresentado perante o Departamento de Tributos, Fiscalização e Cadastro, o qual determinará a abertura de processo administrativo para acompanhamento e deverá ser, primeiro, formalizado um modelo próprio do qual constem os débitos a serem objeto de doação em pagamento na forma do anexo único. Segundo, assinado pelo devedor ou representante legal com poderes para a prática do ato. Terceiro, instruído com a documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão, ou documento de identificação da pessoa física ou documento da procuração do procurador legal habilitado conforme o caso. B. Certidão extraída há menos de 30 dias do cartório de registro de imóveis competente que demonstre ser o devedor e legítimo proprietário que se ateste que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus. C. Declaração de quitação de energia elétrica, água, esgoto, despesas condominiais, taxas de recolhimento de resíduos sólidos e demais encargos sobre o imóvel. D. Certidões cíveis, criminais e trabalhistas federais e estaduais do domicílio do devedor, bem como no lugar de sua atuação do imóvel. E. Laudo de avaliação elaborado por corretor de imóveis ou profissional habilitado, no caso imóvel urbano, pelo INCRA, e no caso de imóvel rural, expedido há menos de 180 dias. Artigo 6º. Atendidos os requisitos formais indicados no artigo anterior, a Secretaria de Administração, Gestão, Finanças e Planejamento
deverá se manifestar sobre a conveniência da oportunidade da doação em pagamento do bem imóvel para a recuperação do crédito tributário inscrito na dívida ativa do município e, na hipótese de a manifestação for favorável, submeter o processo administrativo à apreciação do prefeito municipal. Artigo 3º. Após aceitação, inciso 3º, após a aceitação da proposta, o processo administrativo será encaminhado para o Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro para o recolhimento integral do valor correspondente à doação e pagamento. Inciso 4º, caso exista depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de extinção, a sua transformação em pagamento, definitiva ou conversão em renda do município, deverá ocorrer antes do recolhimento do previsto no parágrafo anterior. Inciso 5º, o devedor será comunicado acerca da decisão que aceitar a proposta para, primeiro, apresentação do termo de renúncia expressa, referida no artigo 3º, inciso 3º do prazo máximo de 30 dias, contados na comunicação sob pena de cancelamento da aceitação da proposta. Segundo, complementação de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado mediante pagamento em dinheiro. Artigo 7º, a extinção dos débitos descritos na dívida ativa do município terá condicionada, primeiro, ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 5º, segundo, a manifestação favorável da Secretaria de Administração, Gestão, Finanças e Planejamento quanto à conveniência e oportunidade. Terceiro, aceitação pelo prefeito municipal da proposta de doação e pagamento do imóvel. Quarto, a comprovação de desistência da renúncia de ações judiciais mediante a apresentação da segunda via de petição de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação protocolada no respectivo cartório judicial ou cópia da certidão do cartório que ateste o estado do processo. Quinto, o recolhimento integral do valor correspondente à doação em pagamento e do complemento em dinheiro, se for o caso, na reforma prevista no artigo anterior. Artigo 8º, cumprindo o disposto do artigo 7º, o Departamento de Tributação, Fiscalização e Cadastro encaminhará o processo administrativo ao Departamento de Patrimônio para providências administrativas e de registro da incorporação do imóvel ao patrimônio do município. Parágrafo único. Se por qualquer motivo não for aperfeiçoada a incorporação ao imóvel ao patrimônio municipal, a aceitação será desfeita e cancelados os seus efeitos. Artigo 9º. A proposta de doação e pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação aos débitos descritos em dívida ativa, antes de sua aceitação do município. Inciso 1º. A tendência de análise do requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias, nem impede o prosseguimento da cobrança administrativa ou judicial da dívida. Inciso 2º, o levantamento de garantias eventualmente existentes somente poderá ser realizado após a extinção da dívida pela doação em pagamento. Artigo 10º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal, aos 23 dias do mês de abril de 2018. Prefeito Iraldo Eberts. Leitura do parecer das comissões. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Presidente Quismar, secretário Aelton, membro Eliseu de Oliveira, são 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei complementar número 07, também 3 votos favoráveis, presidente Eliseu, secretário Alcione, membro Anilson. 3 votos favoráveis, presidente. Debate. Tem uma emenda, presidente, nesse projeto de lei. Eu fui o responsável por tirar ele de pauta, pedir vistas. Foi realizada uma emenda na Justiça e Redação, e nós não vamos apresentar essa emenda hoje, como foi até uma observação que Vossa Excelência fez, e eu acho interessante no que tange a questão do controle e tal, que já foi colocado nessa emenda que está aí. Porém, existe um artigo aí que ele diz que terá todos os descontos de multas e juros e tal, na questão do acordo, né?
Eu concordo com Vossa Excelência quando colocou, então, por exemplo, da forma como está, não compensa para o cidadão pagar o IPTU, né, normal, porque ele vai pagar o IPTU e a pessoa que não vai pagar o IPTU vai segurar tudo, vai ficar devendo para o município muitos anos, depois faz um acordo, dá um lote em pagamento, né? E na verdade, assim, esse lote ele foi valorizado ao longo do tempo, ele sofreu a valorização, né, a imobiliária, e aí ele não pagou o IPTU e no final ele vai ter desconto como se estivesse pagando em dinheiro com um lote supervalorizado. Então, nessa questão aí, eu creio que nós devemos até mesmo suprimir esse artigo que dá esse desconto. Haja visto que então seria melhor o prefeito mandar um projeto de lei para cá reduzindo o valor do IPTU. Né? Reduzindo o valor do IPTU. Inclusive, eu acho que tem que até que cobrar do prefeito um posicionamento nesse sentido com relação a isso. Nós também temos que começar a pensar em desonerar o cidadão, tirar um pouco da carga tributária que o município emprega em cima do cidadão. É algo também que tem que começar a criar um debate nesse sentido. Eu creio que tudo que está acontecendo a nível de Brasil, acho que nós temos que começar a fazer essa desburocratização interna aqui dentro da cidade também, nos municípios, né? É um pensamento novo e nós temos que observar o que está travando e o que está pesando nas costas dos munícipes e começar a fazer um debate para facilitar. Mas eu creio que não é justo dessa forma como está. Então, acho que na próxima sessão a gente pode fazer já a votação com a emenda modificada. Muito bem, o projeto em si, esse 07/2018, eu o vejo com bons olhos, porque trata-se de um mecanismo a mais em que o poder público tem a possibilidade de receber aí dívidas em atraso, né, mesmo judicializadas, mas também sem judicialização, ou seja, dando celeridade ao processo. Algumas ressalvas apenas eu faço na questão seguinte: essa dação em pagamento ela tem que ser feita se for interessante ao poder público, e o mesmo não pode sofrer qualquer tipo de prejuízo em relação a isso. Então, essa emenda modificativa que foi apresentada pelos senhores e será apresentada aqui em plenário na data da votação, da segunda votação desse projeto de lei, ela visa inibir que se faça qualquer tipo de acordos esdrúxulos aonde o município tenha prejuízo, né? Como, por exemplo, uma supervalorização do bem que seja dado em pagamento. Isso é o que não pode ocorrer, mas dar o imóvel em pagamento é algo bom, uma vez que ele tem o seu valor e ele vai entrar ali não como moeda corrente, mas compatível a isso. Então, até mesmo o desconto pode ser dado? Pode ser dado. Mas o que os mecanismos da emenda modificativa visam é vetar que se tenha a possibilidade de qualquer acordo que leve prejuízo aos cofres públicos. Como nessa data de hoje é a primeira votação deste projeto, a gente ainda tem uma segunda votação e a votação dessa emenda modificativa, tá? Nós daremos sequências a esse debate, até mesmo com a presença dos demais vereadores, e é isso que é o mais importante, né? Que todos tenham a oportunidade de expressar a sua opinião. Muito bem. Se não houver mais nenhuma colocação, eu coloco em votação a primeira votação do projeto de lei número 7/2018. Os que forem contrários, manifestem-se em pé. Aprovado por unanimidade. Inscrição para o uso da palavra livre. Quismar? Rodrigo? Anilson? Palavra livre? Não?
Leitura do requerimento número 6/2019. Requerimento 006/2019, autor Aelton Antônio Figueiredo, Anilson Antônio Martins e Rodrigo Martelli. Conforme prevê a Lei Orgânica Municipal e o artigo 81, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno da Casa, requer a mesa desta Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, justificativa para fins de direito da nossa ausência, na sessão ordinária do dia 9 do mês de abril do ano de 2019. Nesses termos, para deferimento, justificativa oral em plenário. Debate. Esse requerimento aí realmente é o que a gente falou na tribuna, é a nossa ausência na sessão anterior, o qual nós fomos representar o nosso município na 22ª Marcha dos Prefeitos e Lideranças do nosso país. Peço a compreensão de todos aí. Votação do requerimento número 6/2019. Os que forem contrário, manifestem-se em pé. Aprovado por unanimidade. Uso da palavra livre conforme inscrição. Rodrigo, 3 minutos. Na verdade, agradecer aos companheiros aí pela aprovação do nosso requerimento. Agradecer também ao secretário e o prefeito que andaram a semana passada arrumando as estradas por na terra, patrolando, né? Então, desde já agradecer. Para os dois lados lá tá patrolado. E no demais, agradecer a audiência a todos, ao pastor a presença e uma boa semana a todos. Para Nilson. Só quero comentar a questão da nossa ida lá para Brasília, de algumas visitas que nós fizemos na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Eu vou comentar aqui 2 e você comenta depois o restante. Nós tivemos com o Vitório Gale, hoje ele é assessor especial da Presidência da República. Tivemos conversando com ele sobre a possibilidade de uma rápida conversa, em virtude para ele passar para nós mais ou menos o caminho que nós devemos trilhar nessa questão de recursos para nosso município. Vitório Gale, embora não tenha se elegido deputado, quando deputado federal, destinou para o nosso município aqui um montante de R$400 mil para saúde, para custeio da saúde, dos quais R$200 mil ele dividiu entre eu, vereador Anilson, e a vereadora Daíse, e nós combinamos com o prefeito Iraldo que ele iria usar esse recurso para custear a saúde e, em contrapartida, compraria e investiria em algumas indicações que nós faríamos para ele na questão da saúde. Em vez de ele gastar os recursos do município no custeio, ele gastaria esses recursos que o deputado estava alocando e ele, então, faria uma compra de uma ambulância semi-UTI, que foi o caso da nossa indicação, e a vereadora Daíse, então, fez indicações na compra de veículos e também instrumentos e equipamentos para a melhoria do hospital, né? Então, essa gratidão que nós temos ao deputado Vitório Gale por ter lembrado dos votos que ele teve aqui no município e valorizado a nossa cidade nesse sentido, vai ser sempre lembrada por mim, pela vereadora Daíse, e por todos aqueles que têm uma consciência cidadã de ver quando um deputado aqui eleito, tirado os votos do município, valoriza esses votos, lembrando e destinando recursos. Então, nós estivemos conversando com ele e ele sinalizou algumas colocações que nós vamos estar encaminhando ao prefeito, na busca de nós termos aí também mais recursos para a nossa cidade.
Também estivemos, um deputado que também teve muito voto aqui no nosso município, o Neri Geller, tivemos visitando ele na oportunidade. Realizamos um protocolo lá pedindo encaminhamento para ele, um acompanhamento dele, no sentido de verificar a possibilidade de recursos para a construção de uma creche na nossa cidade, né? Nós precisamos de construir creche no município. O município está passando por um crescimento populacional, existe uma demanda por creche, existem ações do Ministério Público aí, forçando o prefeito a dar condições para que as crianças entrem nas creches. Nós temos que viabilizar uma creche ali no Cristo Rei, né, para que aquela creche lá do bairro São Cristóvão possa ficar mais atendendo as crianças do bairro São Cristóvão, uma creche ali no Cristo Rei para atender as pessoas do Cristo Rei, né, as crianças do Cristo Rei, e investir nessa creche aqui do nosso bairro, aqui do centro, também melhorando, como já foi colocado aqui, as péssimas condições que ali existem. Isso tudo baseado numa questão de melhoria do serviço público prestado para as pessoas, né? Isso é investimento em pessoas. Não adianta ficar criando situações, mas esquecendo do ponto principal que nós temos que ter. O que importa é lá a ponta, é o cidadão lá na ponta, é a qualidade de vida dele. Agora, o cidadão tem que pegar e entrar no Ministério Público para conseguir colocar o filho dele na creche, é um problema que nós temos que resolver. Não adianta ficar com discurso e não ter ação, nós temos que ter ação. Então, eu espero que consigamos ajuda do governo federal para a gente construir mais creches na nossa cidade e beneficiar as nossas pessoas. Também tem outros pedidos, mas eu vou deixar para o Aelto comentar. E nesse sentido, a gente observa que as prioridades do município, ela vem de encontro com as necessidades das pessoas. É isso que, para mim, é prioridade. Prioridade para mim e para a maioria dos vereadores aqui que eu vejo, é a prioridade das pessoas lá na ponta. E é coisa simples, não é coisa muito complicada. O que a pessoa quer é condições para ter uma vida saudável e condições de poder trabalhar e ter a liberdade de escolha da melhor opção que ele tenha. São essas minhas considerações. Quero agradecer a toda a população de Itapurá por estar acompanhando nas redes sociais a nossa sessão e valorizando o trabalho do Legislativo. Muito obrigado. Mais uma vez, quero desejar um bom dia a todos. Só acrescentando ao que o vereador Anilson relatou, nós também tivemos com o doutor Leonardo, que é um deputado federal eleito do nosso estado, e o qual deixou o gabinete à disposição, e para nós formalizarmos um pedido através de algum projeto que venha ajudar o nosso município, ele vai estar à total disposição. É um deputado da região araguaia, mas tem interesse muito em ajudar essa região norte do estado, e tenho certeza que na próxima ida nossa, vamos levar a ele um projeto para que ele possa nos ajudar, como Vitório Gale nos ajudou já, fomos muito bem atendidos por ele. É um dos deputados que vem sempre ajudando nosso município, nós temos sempre que lembrar e mostrar para a população quem realmente tem compromisso com Itapurá. Com o Neri também protocolamos esse ofício, que era a construção de uma creche, como o vereador Anilson relatou, e também um aparelho de ultrassonografia em Doppler, que vem nos ajudar muito as gestantes do nosso município. Esse aparelho custa quase R$100 mil, e toda vez que precisa uma ultrassonografia mais avançada, por algum motivo ou outro, tem que ser feito fora do município. Então, é uma necessidade que nós temos aqui em Itapurá, e também fizemos esse pedido, fomos bem atendidos pelo deputado Neri.
tenho certeza que ele vai se empenhar, como já vem ajudando vários anos o nosso município, em trazer essas melhorias. Também quero desejar aí a todos uma feliz Páscoa, que todos possam passar esse final de semana com seus familiares maravilhosamente bem, desejando bons chocolates a todos aí. Essas são minhas palavras, presidente. Muito bem. Bom dia a todos novamente. Aproveitando as últimas palavras do vereador Aelto, estamos em uma das semanas mais importantes para a história cristã, que é a Semana Santa, fim do período de Quaresma, né, onde comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo no domingo de Páscoa. E, infelizmente, também esta semana, historicamente, é um dos períodos onde o cristianismo sofre mais agressões ao redor do mundo. E assim, de forma pessoal, ontem nós vimos aí, todos acompanharam o incêndio na Catedral de Notre Dame. Uma opinião pessoal minha, não acho que foi um acidente, provavelmente mais um dos diversos ataques que a igreja vem sofrendo nos últimos tempos. A Catedral de Notre Dame, que é um símbolo da Igreja Cristã Católica, 850 anos de história, sobreviveu à Guerra dos 100 Anos, sobreviveu à Revolução Francesa e a 2 guerras mundiais, resistiu a Robespierre, a Napoleão e a Hitler, mas sucumbiu ao multiculturalismo do século XXI. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha piedade da sociedade ocidental. E, por fim, eu peço que Ele abençoe a família de todos e que todos tenham uma excelente Páscoa. Dessa maneira, eu encerro a sessão ordinária do dia 16 de abril do ano de 2019.